Queridos filhos, estamos celebrando o domingo do Bom Pastor. E é interessante percebermos que Jesus se apresenta não como sendo qualquer pastor. O bom pastor. Talvez a palavra pastor para nós não faça assim muito sentido, como é o sentido que Jesus quer trazer, uma vez que hoje nós usamos o termo, pastor, apenas para referenciar os líderes religiosos protestantes, Mas este termo, ele tem origem muito antiga, daqueles que cuidavam, zelavam por ovelhas nas planícies lá no Oriente Médio, onde se tinha a criação de ovelhas. Lembremos que muitos dos grandes homens de Deus exerceram a função de pastor, primeiro de pastor de ovelhas, depois de grandes multidões. Basta nos lembrar Davi, que antes de ser ungido rei, era pastor de ovelhas. Mas Jesus se apresenta hoje para nós como o bom pastor. E se formos pegar lá no original grego, que foi escrito o Evangelho, vamos traduzir melhor a palavra por belo pastor. E aqui é muito significativo isso, por quê? Porque Jesus não é um pastor que pura e simplesmente cumpre uma função. E ele faz um comparativo ainda com o mercenário. O mercenário era uma espécie de pastor terceirizado, para usarmos uma expressão assim. Ele não tinha ali vínculo nenhum com com aquelas ovelhas. Em tempos bons, até desempenhava uma função interessante. Quando não tinha nenhum risco, legal, cumpria a função. Mas quando aparecia o risco, e aqui Jesus vai dizer que quando chega o lobo, como ele não é pastor, não tem vínculo nenhum com aquilo ali, ele corre, deixa as ovelhas lá e vai embora. Salve-se quem puder. Em todo tipo de profissão existe aqueles que desempenham a função, ok, Mas Jesus diz que ele é mais do que um simples pastor, é o bom pastor. E ele vai dizer que entre ele e suas ovelhas existe intimidade. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso que é bonito, por quê? Porque, de fato, quando o pastor era muito próximo de suas ovelhas, podia misturar as ovelhas de vários redios, Isso era comum acontecer, sobretudo durante a noite ou em momento de chuva, enfim, Vários pastores reuniam suas ovelhas numa gruta, num lugar, para protegê-las. E quando o pastor chamava, as ovelhas iam. Não havia confusão, não se misturavam as ovelhas. A ovelha reconhece o comando dado, conhece a voz do seu pastor. Por isso, a diferença entre alguém que pura e simplesmente desempenha a função de alguém que é bom pastor. E Jesus diz que ele é bom pastor, porque ele conhece as ovelhas. E elas o conhecem. Aqui, queridos filhos, já nos deixa algo muito bonito. Nós não somos um número no caderno de Deus. Não. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos. Por vezes é tão ruim e assim os somos tratados como números, Não importa quem somos, importa o número do nosso CPF, importa o número do nosso RG, Por vezes somos números. Tá bom, para a organização da sociedade serve isso, mas para Deus não. Para Deus não somos números. Para Deus somos muito especiais. Ele nos conhece. E é bonito ainda que Jesus vai dizer que a intimidade que existe entre ele e suas ovelhas é a mesma que existe entre ele e o Pai. Não é coisa pouca. Não é coisa pouca. Então deveríamos nos apegar muito a isso. E ele diz mais, ele inverte aqui a lógica. A ovelha é um animal muito dócil, Ela oferta a sua lã
E mesmo quando ela vai ao abate, a ovelha não é um animal que, para morrer, né, faz escândalo. A exemplo, por exemplo, do porco, né? Me lembro quando pequeno, embora goste muito de torresmo, né? Quando vai matar o porco é um escândalo só, né? E diz que quando tem dó não morre o porco ainda, faz mais escândalo, né? Mas para dizer, a ovelha não faz esse escândalo todo para morrer. Ela vai docilmente ao abatedouro. Jesus aqui inverte, ele diz que ao invés de usufruir, né, das ovelhas, é Ele quem dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor e também é a vítima que vai ao holocausto, que se oferece para que nós tenhamos vida plena, para que nós possamos permanecer no seu redil, para que nós possamos continuar atentos à voz do bom pastor e não morrermos eternamente, mas continuarmos no seu redil. Isso é muito bonito. E ele ainda vai dizer que tem outras ovelhas que não estão neste redil, mas também a elas deve conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, o desejo de Deus é a unidade. Unidade. Não é a uniformidade, né? Eu brincava que essa semana, pelo Dia do Exército, eu fui representando o bispo num evento lá no batalhão, né? Eu já estava sem óculos, que já não enxergo de longe, né? Aí algumas mães que têm filho no exército, o senhor viu meu filho lá? Olha, desculpa, todos fardados, enfileirados, né? Não reconheci ninguém, né? Quer dizer, uniforme é tudo igual. E eles fazem aquelas coreografias todas, né, lá, a gente não consegue identificar mesmo, né? Tá bom, isso é bonito, né? Um serviço muito importante prestado à nossa nação. Mas não é isso que Deus espera de nós. Ele não nos quer uniformes, Ele nos quer unidos. Ou seja, precisamos estar sob o mesmo comando. Precisamos ser orientados pela mesma voz, a voz do bom pastor. Este é o desejo dele, que o nosso coração seja ritmado, conduzido pelo coração dele. Por fim, Jesus termina o evangelho de hoje nos recordando que ninguém tira a sua vida. Ele a dá livremente. Isso é muito bonito. Que possamos, no domingo do Bom Pastor, queridos filhos, revermos se de fato estamos sendo boas ovelhas no redil do Bom Pastor. Se estamos permitindo que a voz dele nos oriente, ou se estamos sendo ovelhas fujonas, desobedientes. Se essa não está sendo a nossa postura, que possamos continuar crescendo na obediência da voz do pastor, que possamos continuar crescendo sob o amparo deste pastor que quer nos conduzir para a vida plena, que quer nos conduzir para um dia estarmos com Ele no céu. Não nos esqueçamos que o nosso objetivo é este, é estar com Ele no céu. Que a voz dele nos oriente, que o seu bom e desejoso intuito seja também o nosso, para não ficarmos de fora do redil do bom pastor, mas estarmos sempre bem unidos a ele, aqui e também um dia na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.